Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Thalita. Bem-vinda, Thalita. Obrigada, agradeço o convite. Que a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre como ela iniciou na graduação e toda a trajetória acadêmica dela no decorrer desses anos até aí o momento atual. Thalita, eu estava olhando o seu Lattes, estava olhando o seu currículo Lattes e me veio uma dúvida logo de cara, né? Você fez sua graduação em medicina, né? Como você sentiu essa primeira atração sua pela medicina? Onde você, no decorrer ali do seu ensino fundamental ou do seu ensino médio, que você se sentiu atraída por essa graduação? Bom, eu acho que tudo começou no ensino fundamental, né? Eu tive muito interesse quando começaram as aulas de biologia, e eu acho que a gente sempre tem pessoas que nos inspiram, né? Então, tinha uma professora que era muito boa, eu gostei muito da matéria. Eu lembro que minha primeira feira de ciências eu pedi para fazer algo com a parte de biologia, com microscópio. E depois, quando a gente começou, né, a prestar os treineiros para o vestibular, a gente tinha que escolher uma área, né? Eu sempre fui para a área de biologia. E, no final, pensei na medicina. Eu acho que, né, é uma especialidade aí, né, uma profissão muito gratificante, então eu tinha muito interesse e eu acho que foi uma boa escolha, mas acho que tudo começa desde lá do ensino fundamental. Você falou da professora, como é que ela chamava? Lúcia Matias. Não, é bem isso, porque eu também tive a minha professora que me puxou para essa área da biológica, a dona Edneia, e às vezes assim, a gente tem essas figuras que a gente até mesmo se espelha, né, e que acabam ali de uma certa forma, direto ou indiretamente, norteando a nossa carreira, né. Você hoje é uma pesquisadora, né, trabalha também a parte clínica, mas também é uma pesquisadora, mas durante a sua graduação, a gente sabe que a graduação em medicina é uma graduação muito puxada, o curso. Você já começou a ter um primeiro contato com a parte de pesquisa na graduação? Já, eu acho que isso é muito importante também, né? Tem pessoas, igual eu comentei da minha professora no fundamental, eu tive também professores que me mostraram essa parte da pesquisa dentro da graduação. Eu comecei a fazer iniciação científica. No 4º ano da faculdade, a gente tinha as ligas acadêmicas, né? Então, comecei a participar de uma liga de ginecologia e obstetrícia e tivemos a oportunidade, quem quisesse poderia fazer algum projeto de iniciação científica. Então, eu achei que seria interessante, né, para o meu aprendizado, e escolhi fazer algo com o modelo animal. E aí me apresentaram uma professora da patologia, a Patrícia Cury, e ela trabalhava com câncer de mama, de pulmão, principalmente pulmão. E naquele momento ela tinha tido contato com um professor da Unesp de Rio Preto, né, também, que estava trabalhando com próstata feminina, que era um assunto meio inusitado, e ela me propôs um projeto de modelo animal para avaliar a próstata feminina nas ratas. E eu achei muito interessante, apesar de nem saber se eu queria ou não, né, ser pesquisadora no futuro, eu acho que era uma grande oportunidade ali naquele momento. Então a gente começou com um projeto de iniciação, primeiro no modelo animal. Eu tive a oportunidade de ter uma bolsa FAPESP para fazer esse projeto. Quando ele finalizou, a gente pediu a renovação da bolsa, partindo aí já para um projeto de pesquisa em necrópsia. Então, a gente conseguiu mais um ano e, no final, a gente tentou a publicação. Acabou que a gente não conseguiu publicar inicialmente, mas posteriormente eu vim a publicar esse projeto. Então, eu acho que dentro da graduação, a questão da iniciação científica eu acho muito importante. Eu acho que é uma oportunidade, né, para o aluno ter aí um primeiro contato, né, com a pesquisa. Não, gente, só esclarecendo um pouquinho para vocês, tá? Quando você falar liga acadêmica, o que é? É um grupo, né, ali de pessoas que, em volta de um tema afim, acabam realizando ali discussões, ações ao público, muitas vezes, tudo isso em volta desse tema, que foi ali você acaba ali trabalhando em grupo com o pessoal, tá? E você, como você falou, né, você viu aí como teve esse primeiro contato com a pesquisa durante essa sua iniciação científica, né? Era muito diferente essa pesquisa daquilo que você via na sua sala de aula? Era uma coisa assim, opa, peraí, o que tem a ver essa pesquisa com o que eu estou vendo na graduação? Ou tinha ali, de repente, um link entre isso? Você conseguia até mesmo entender melhor alguns conceitos da graduação por conta de estar com aquele pensamento de cientista já ali começando a brotar?
Eu acho que é muito legal essa questão, né, de você pensar, fazer perguntas, né, questionar, saber como que você vai avaliar determinado assunto. Apesar do tema não estar tão ligado naquele momento com o que eu estava estudando, mas eu acho que essa questão de querer saber como funciona a relação entre causa e efeito de algumas coisas, eu acho que isso foi muito importante dentro da graduação também, até para estimular, né, o estudo, estimular o segmento aí na faculdade. Esse olhar curioso do cientista, a gente acaba levando para muitas áreas da nossa vida, né? Mesmo às vezes que não está nem tão relacionada com a graduação. Você sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha querendo saber um pouco mais, né? Mas no caso você falou que a princípio vocês não publicaram esse resultado, mas depois acabaram publicando. Só para o pessoal entender um pouquinho melhor, né? Quando a gente ali de repente tem esse primeiro trabalho, né? Às vezes a gente tem que complementar alguns dados, né? Para ele ficar um trabalho que a gente fala que é mais encorpado, né? Que aí consegue você ter uma publicação. Então você precisa às vezes um pouco mais de experimento, às vezes juntar um trabalho de 1 ou 2 graduandos para dar esse respaldo, né? Mas estava lá, continuando a sua graduação. Uma vez que você terminou sua graduação em medicina, né? Você já partiu para fazer residência ou foi pensando na questão da pesquisa? Como é que foi esse seu final da sua graduação? Então, eu terminei minha graduação e a minha intenção era partir mais para a parte clínica. Então, prestei residência de clínica médica. Eu não tinha ainda muita ideia do que eu gostaria de fazer como especialidade. E eu acho que a clínica médica é muito boa porque a gente tem uma noção geral, né, de várias especialidades clínicas. Então, parti para a carreira aí da parte da residência, são 2 anos de clínica, e aí que eu me deparei com a hematologia, que foi a especialidade que eu escolhi depois, com vários também professores que me estimularam, Dr. Otávio Risse, Dr. Carlos Miguel, e aí eu pensei, não, é isso que eu quero fazer para minha vida, eu vou entrar na parte da hematologia, mas a princípio não tinha a pesquisa ainda em mente. Bem, você falou entrar para hematologia, né? A gente acha que quando pensa numa pessoa que não tá legal, que tá doente, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos fazer um exame de sangue, né? O que o hematologista tem de diferente aí de um outro médico, né, de um outro especialista que vai fazer ele se destacar? Por que você tem essa diferenciação, né? Ou não é só uma ferramenta, colher o sangue não é só uma ferramenta dos outros médicos? Como é que é isso um pouquinho para o pessoal entender? Na verdade, a hematologia ela tem uma grande abrangência, né, em diversas áreas dentro dela. Então, a gente tem a atuação nas doenças relacionadas ao sistema sanguíneo, à medula óssea. A gente tem a parte de laboratório, que são avaliação de exames, né, de sangue, exames de medula óssea também. A gente tem a parte de oncohematologia, que cuida dos pacientes que têm neoplasias relacionadas ao sangue, leucemias, linfomas. A gente tem a parte de terapia celular, também que está dentro, né, desse cenário da hematologia, com transplante de medula óssea, uso de terapias novas, né? Então, o hematologista ele tem esse diferencial de entender não só da parte do sangue, mas da sua produção, mas também de doenças que estão relacionadas aí a esse sistema, né? Então, eu falo que é uma especialidade clínica, mas geral. A gente consegue ter uma ideia, né, como um todo. De uma certa forma, não tem lugar no ser humano que eu não tenha ali todo o meu sistema circulatório levando nutriente ou tirando excreta daquele local, né? Acaba sendo ali, vamos falar assim, um referencial para tudo dentro do nosso corpo, né? E dentro da hematologia, né? Você terminou a sua residência. O que te motivou a ir, então, para a área de pesquisa, fazer seu mestrado, fazer seu doutorado? O que falou assim, não, peraí, não, a curiosidade está falando mais alto. Qual foi o gancho aí que te motivou a isso? Foram 2 anos de hematologia e ainda existia uma outra subespecialidade, que eu também fui motivada por um dos meus professores a fazer a parte de transplante de medula óssea, que seria 1 ano a mais de residência. E lá em Rio Preto, onde eu fiz, né, na FAMERP, a clínica, a hematologia, ainda não tinha residência de transplante de medula e tinha residência aqui, né, no Hospital das Clínicas, aqui da USP. Então, eu vim para Ribeirão, aqui para o HC, para fazer meu 5º ano de residência no transplante de medula óssea. E
adorei a área, conheci a professora Belinda Simões, que é uma professora que já se aposentou, mas que é uma referência para o Brasil, né, e até internacionalmente, na área de hematologia, e ela era coordenadora da época do transplante, então vim para cá, fiz a minha residência, e ela me convidou para fazer um doutorado direto, né, então ela já tinha um projeto muito grande, muito bonito, com transplante de medula para tratamento de doença falciforme, e ela perguntou se eu não gostaria de fazer algo relacionado, e eu aceitei a proposta, né, a oportunidade, e comecei o meu doutorado direto no transplante de medula óssea. Bem, aí você já trocou num assunto aí que eu acho que colocou aí o doce na boca de muita gente, que é exatamente utilizar o transplante de medula óssea como uma ferramenta, né, para o tratamento aí da anemia falciforme, né? A gente sabe que a anemia falciforme, né, acaba tendo um impacto grande na população. A gente tem aí boa parte, vamos falar, que tem ali às vezes o traço falcêmico, ou muita gente sofrendo em decorrência disso. Hoje em dia, como que é, ainda sem falar a respeito aí do próprio transplante, como é o tratamento que é fornecido para alguém que tem aí, que sofre com anemia falciforme? Bom, então a doença falciforme, né, ela é uma hemoglobinopatia, uma das principais doenças hereditárias no mundo todo, né, não só no Brasil. Então a gente tem aproximadamente aí no Brasil 3.500 nascimentos, né, de crianças com a doença falciforme, e chega a quase 7 milhões de pessoas com traço falciforme. Então, a gente tem que receber uma herança do pai e da mãe para ter a doença, uma doença autossômica recessiva. A doença, ela traz diversas complicações para o paciente, como anemia, crises de dor, crise vasoclusiva, acidente vascular encefálico, AVC, complicações em diversos órgãos e sistemas. No Brasil, a gente tem um programa muito bom no SUS para seguir esses pacientes, né, para acompanhá-los, e o tratamento primeiro, controle de infecções, a gente pode lançar mão aí de antibiótico terapia profilática, as transfusões simples, às vezes para corrigir a anemia ou durante as crises, o uso do hidroxiureia, que é uma medicação que mudou praticamente na história natural da doença, né? Ela é capaz de melhorar a anemia, aumentar a hemoglobina fetal, que a gente normalmente não tem, para diminuir as crises de dor. Ela também diminui a inflamação no organismo do paciente, então é uma droga muito boa e muito utilizada no Brasil e no mundo, né? E além disso, as transfusões crônicas, e para aqueles pacientes que já tiveram complicações graves, a ideia é mensalmente a gente fazer uma troca, né, de sangue do paciente por um outro sangue que não tenha, né, do paciente que não tenha doença falciforme, para evitar essas complicações. Então, esse seria um tratamento convencional da doença falciforme. Lembrando que doença falciforme, a gente tem dentro dela tanto a anemia falciforme, que seriam os pacientes que são homozigotos, que receberam a herança do pai e da mãe, mas também outras patologias que teriam outras alterações na hemoglobina, como hemoglobinopatia SC, S-beta-talassemia. Então, a doença seria um conjunto, né, dessas patologias. Então, esses tratamentos seriam tratamentos conservadores, não curativos, né? Existem drogas novas que estão surgindo aí no mundo, né, ainda pouco aprovadas aqui no Brasil, para tentar diminuir as crises de dor, tentar melhorar a inflamação, mas o que nós temos de curativo para a doença seria o transplante de medula óssea, e atualmente no mundo, né, tem sido pesquisada a terapia gênica, que a gente ainda não tem disponibilizado aqui no Brasil. É muito legal, Thalita, a gente está vendo isso, porque assim, a visão de quem está tendo o ensino médio, quando você ouve falar de anemia falciforme, é aquele clássico desenhinho, ou mesmo uma fotografia de uma lâmina, com aquela hemácia em formato de foice, né? Mas essa realidade que você está trazendo do paciente que sofre com essa patologia sanguínea, ela está muito distante, às vezes, do livro didático. Só aquele aluno que, porventura, tenha um caso na família, aquele aluno que, porventura, ou até mesmo ele tenha, né, acaba ali entendendo a complexidade, né, de que aquela alteração que você olha até bonitinha de se ver na foto, ela acaba trazendo para o organismo, né? E
Aí vem um ponto que é muito legal, porque se a gente for parar para pensar, né, o papel do hematologista, ele não é um médico que, de repente, tenho que ir ao hematologista. Ele sempre é um médico que ele já veio, o paciente vem para vocês, acho que 95, 99% das vezes, indicado por um outro profissional que falou, opa, peraí, isso é melhor dar uma aprofundada. Então, de uma certa forma, a gente pode falar que o próprio hematologista já é um pesquisador por si, porque ele vai tentar descobrir algo mais naquela doença que a pessoa tem. Eu poderia estar fazendo assim essa abordagem? Eu acho que na maioria dos casos, os pacientes eles procuram o seu médico, né, um clínico ou alguma outra especialidade, e quando esse médico detecta alguma alteração, seja no hemograma, uma anemia, ou um glóbulo branco, um leucócitos baixo, plaqueta baixa, ou o paciente tem algum gânglio, né, palpável, então aí esse médico acaba encaminhando para o hematologista, né, normalmente os pacientes não vão diretamente, alguns podem ir, mas na maioria das vezes eles são referenciados, né, por algum colega. Esse é um ponto aí que é bem diferente, né, porque vocês já chegam praticamente com um problema na mão, né, que vocês vão ter que investigar para ter essa pergunta. Mas no caso aí você estava falando, né, dos tratamentos, das drogas ali que vão ali ou dar maior conforto para o paciente ou dar ali, de repente, solucionar algum problema pontual que ele possa estar tendo como uma anemia. Mas o que o transplante de medula óssea traz de diferente para esse paciente? Eu já posso falar que uma pessoa transplantada, ela vai ser curada da anemia falciforme? Bom, então o transplante de medula óssea, ele nada mais é do que destruir a própria medula do paciente, e destruindo essa medula a gente abre espaço para colocar uma medula nova, medula de uma pessoa saudável, que no caso não tenha a doença falciforme. Com isso, a produção dessa medula, ela vai ser feita a partir das células do doador. Então a gente espera, né, quando o transplante, quando a gente fala que tem a enxertia dessa medula nova, a medula começa a funcionar, o paciente ele vai produzir células do doador. Muitas vezes, né, algumas vezes os pacientes eles mantêm um pouco da sua produção da célula deles e também do paciente. Então a gente fala que a gente tem uma quimera, um quimerismo aí sendo produzidas células do doador e do receptor. Que para a doença falciforme isso já é o suficiente para eliminar as crises de dor, eliminar as complicações, evitar, né, complicações futuras. Então essa é a nossa ideia, fazer a troca da produção dessas células pelas células saudáveis de um doador. No caso da doença falciforme, o transplante que a gente faz hoje em dia são de irmãos totalmente compatíveis, que já está muito bem estabelecido no mundo todo esse tipo de transplante. Atualmente a gente tem começado a fazer transplantes de indivíduos aparentados, né, irmãos ou pai ou mãe, que são apenas metade compatíveis. Isso hoje já está sendo iniciado, né? Então as pesquisas vêm sendo desenvolvidas para isso, para que a gente possa encontrar mais doadores para os nossos pacientes, porque muitas vezes o paciente não tem um irmão totalmente compatível, então a gente expande, né, essa busca de doadores para aqueles que são metade compatíveis. Mas lembrando que essa modalidade de transplante ainda está no começo. O que está bem estabelecido hoje é o transplante de um irmão que é totalmente compatível através do HLA, que é o teste que a gente faz de compatibilidade. Vou fazer uma pergunta que é a primeira pergunta que, de repente, aquele adolescente que está assistindo esse podcast vai estar se fazendo. Mas aí eu vou trocar o meu sangue, vai ser o sangue daquela outra pessoa que eu vou estar produzindo? Eu vou ter realmente isso acontecendo? É isso mesmo. Então, não é obrigatório que o doador tenha o mesmo tipo sanguíneo do paciente, né? E quando a gente faz o transplante e a medula que está sendo produzida é a medula do doador, o tipo sanguíneo desse paciente vai mudar. E vai ser o tipo sanguíneo do doador. E algumas vezes, quando tem um pouco da produção da célula do paciente também, quando a gente faz a tipagem, o resultado vem indeterminado. E até muitos pacientes nos perguntam, nossa, mas e a minha tipagem sanguínea? Né? Então, a gente explica que, dependendo da porcentagem de quimera que a gente tem do doador, da produção, ele vai ter a tipagem do doador, ou às vezes até uma tipagem mista, que a gente fala, indeterminada. E no caso de receber aí uma transfusão sanguínea, como que ficaria esse paciente? A gente vai fazer todos os testes para tentar ser o mais compatível possível. Então, normalmente, se ele tiver a tipagem do doador, ele vai receber o tipo sanguíneo do doador como transfusão.
Bem, gente, só lembrando um pouco, tá? Nós estamos falando da medula dos ossos, né? Pega aí os ossos chatos, os ossos longos, é aquela partezinha ali que é tirada durante ali o transplante, tá? Esquece a sua coluna, não tem nada a ver com isso, tá certo? E ele tem voltando um pouco nesse assunto. A partir de que momento, tá, o paciente ele começa ali de repente a produzir esse sangue diferente, né? Ou melhor ainda, como que é a sequência para a gente fazer essa transfusão, né? Como que eu vou matar essa medula do paciente, que até então está quase saudável, né? Ela está funcional, porém com uma alteração ali na sua hemácia. Como que eu vou fazer para estar eliminando só aquela medula e depois colocando uma nova medula? Bom, então, para fazer a destruição da medula, a gente usa quimioterapia. No caso da doença falciforme, a gente usa quimioterapia por um período, né, determinado, baseado nos protocolos que a gente tem. E depois disso, a gente faz a infusão da medula óssea, das células da medula óssea do doador. E essa infusão é uma transfusão. Então, como se fosse uma bolsa de sangue, que ali dentro a gente tem as células tronco, as células progenitoras, que a gente vai transfundir no nosso paciente. Essas células tronco, elas vão, né, encontrar os ossos, vão se aderir e vão começar a produzir. Mas isso leva um tempo, em torno de 3 a 4 semanas, 2 a 4 semanas, para que essa medula nova comece a sua produção. Depois disso, o paciente ele permanece internado todo esse período, então desde o início da quimioterapia até a infusão da medula óssea, até a enxertia, que a gente fala, que é quando a medula começa a sua produção. E depois disso, a gente consegue, né, dar alta hospitalar para o paciente para ele passar em acompanhamento em regime de hospital dia, depois ambulatorial. Nossa, é muito legal, né? Eu que estou aqui no Hemocentro já desde 99, né? Eu vi muito desse caminho, né, que foi se tomando a partir do transplante de medula óssea, né, inicialmente com o Dr. Júlio Voltarelli, depois com a doutora Belinda, né, e hoje com uma série de outros profissionais que trabalham exatamente nessa mesma, vamos dizer assim, abordagem, né, para o tratamento de uma série de doenças. Além da anemia falciforme, né, e da própria questão aí da leucemia, quais outras patologias poderiam ser usadas ou estão sendo usadas o transplante de medula óssea? Bom, então o transplante de medula óssea, a gente está falando aqui de um doador, né, que seria chamado de alogênico. Então existe o transplante de medula óssea autólogo, que é quando o paciente coleta as próprias células, sua própria célula, recebe a quimioterapia, ele recebe a infusão da medula óssea. Esse é um tipo que não é o caso aqui para doença falciforme, enfim. E o transplante alogênico, que é quando a gente tem um doador saudável doando a sua medula óssea para o paciente. E aqui entra, né, a doença falciforme e muitas outras doenças hematológicas, como leucemias, anemia plástica. Então, são pacientes que às vezes têm algum comprometimento da medula, que ele não consegue produzir normalmente as células sanguíneas. Então, também a gente lança a mão do transplante de medula óssea alogênico. Alguns tipos de linfomas, a gente também pode fazer esse tratamento. Então, não é apenas uma única doença, são várias doenças dentro do cenário da hematologia que podem receber esse tratamento. E existe algum tipo, né, alguma patologia onde a pessoa, de repente, a medula dela para de funcionar? Que ela simplesmente começa a não produzir? E para esses casos, é também indicado esse transplante? Sim, existem as falências medulares, que a gente chama, né? Dentro delas, a anemia plástica grave, que é uma doença onde o paciente ele perde a sua produção da medula. Então, ele vai ter anemia, ele vai ter plaqueta baixa, ele vai ter glóbulos brancos baixos. E isso é uma doença que traz um risco muito grande para o paciente. Então, a gente lança a mão do transplante de medula óssea para recuperar essa medula, né? E ter a produção das células normais de um doador saudável. A gente viu que essa é a parte que você aí acabou desenvolvendo no seu doutorado, mas você ainda está lá dentro do laboratório de hematologia, né? Você ainda está ali desenvolvendo uma série de trabalhos. O que vocês estão agora desenvolvendo, né, dentro do laboratório de vocês para estar ali trazendo ali para a população? Qual é vamos dizer assim, a pesquisa que está sendo desenvolvida, o carro-chefe do laboratório? Bom, então quando eu comecei meu doutorado, ele foi sobre avaliação de dano endotelial
nos pacientes transplantados para a doença falciforme. Então, a professora Belinda já trabalhava com os transplantes para a doença falciforme, e a gente, então, quis mostrar laboratorialmente o que o transplante trazia de benefício, porque a gente tinha muito claro para a gente que o transplante ele é capaz de prevenir complicações novas relacionadas à doença, mas a gente quis mostrar, através da pesquisa, né, o que isso poderia contribuir para a melhora laboratorial. Então, a gente avaliou dano endotelial, alterações no endotélio causadas pela doença e pelo transplante, né? Então, a gente avaliou plasma dos pacientes coletados antes do transplante e numa sequência até 2 anos depois do transplante. E a gente viu que alguns marcadores de inflamação, de coagulação e de ativação endotelial, eles diminuíram ao longo do tempo, nesses 2 primeiros anos, o que corroborou aí com a melhora clínica. Então, a partir dessa pesquisa, a gente pôde demonstrar que clinicamente o paciente melhora e a gente consegue melhorar também os marcadores inflamatórios e de dano endotelial nos primeiros 2 anos. Agora a gente já tem a sequência, a gente está continuando com esse projeto, a gente vai avaliar agora o que acontece 5 anos, 10 anos depois, né, do transplante com esses marcadores de dano endotelial, de inflamação, de coagulação. Então esse é um projeto que foi inicialmente aí pensado, projetado no meu doutorado e que a gente tem dado continuidade. Dentro disso, a gente também tem avaliado o sistema nervoso central desses pacientes, através de pesquisa. Então, nós temos uma avaliação que chama DTI, que avalia a difusividade da água nos tecidos, no sistema nervoso central. Então, aquele paciente que ainda não teve um AVC ou não teve nenhuma complicação, a gente demonstrou que ele tem sim um comprometimento no sistema nervoso central, mas que a gente consegue detectar de uma maneira mais precoce, através de uma angiorressonância, que tem um software específico para fazer essa avaliação. E a gente também comparou antes do transplante e 1 ano depois do transplante, o que aconteceu, né, com o sistema nervoso central desses pacientes, e a gente mostrou que teve uma melhora. Então, tem essa parte da pesquisa também voltada para o sistema nervoso central. Além disso, agora, a gente tem um projeto bem recente, que tivemos aí a contemplação de um financiamento do CNPq, do Ministério da Saúde, do Ministério da Ciência e Inovação, para a gente avaliar a questão de hematopoese clonal nos pacientes que são submetidos ao transplante de medula óssea. Então, esse é um tema muito novo de hematopoese clonal, que tem sido discutido não só para a doença falciforme, mas para várias doenças hematológicas e não hematológicas. Uma coisa que você falou que é importante, gente, lembrando, a gente sempre fala isso em todo o podcast, que a gente entra um pouco mais na área clínica. Todo esse experimento que nós fazemos, toda essa prospecção de dados é feita com avaliação de um comitê de ética que vai estudar o projeto, vai ter o consentimento do paciente. Se o paciente quiser ser estudado, ele vai consentir. Olha, não quero, ele vai ser tratado da mesma forma, tá? Tudo isso tem que ser muito bem documentado, senão depois, na hora que você vai submeter o seu trabalho a uma revista, né, internacional, ele não é aceito. Então, tudo isso é com ali uma avaliação de um comitê para que possa ser feita essa pesquisa. Isso em qualquer pesquisa séria, isso é fundamental. Hoje, né, mais ou menos, quantas pessoas estão aí dentro desse projeto que vocês estão ali desenvolvendo? Bom, então esse projeto ele é bem grande, já que envolve toda a equipe do transplante de medula óssea também, né? Então, todos os médicos que estão acompanhando os pacientes, eles também, né, estão envolvidos nisso. A gente tem a equipe do laboratório de hematologia, de genômica, da professora Fabíola, né, que ela comanda. Tem os alunos também, que ajudam muito, né? Tem vários alunos envolvidos também para a realização dos testes, né, das análises. Tem a equipe multiprofissional também, a equipe de enfermagem também que está junto para a coleta do material. Então, a gente tem muitas pessoas envolvidas, né? E eu acho que é isso que faz, né, a pesquisa desenvolver bem, né? Bem, Thalita, uma pergunta que nós sempre fazemos, né, para quem vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Hoje você está aí no auge, né, da sua carreira acadêmica, da sua carreira profissional, lógico, vai crescer ainda mais, mas se você pudesse voltar lá para aquela estudante que está pensando em prestar medicina, ama biológicas, tem ali uma professora que chamou a atenção dela e pudesse dar um conselho, que conselho você daria para ela?
Bom, acho que eu diria para aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece, né? Mesmo que a gente às vezes não saiba para onde a gente vai, mas sempre que tiver a oportunidade de aprender, eu acho que é muito importante. E aproveitar as pessoas que passam, né, no nosso caminho. Eu acho que a gente sempre tem coisas a aprender com todo mundo que está à nossa volta. E eu acho que é muito importante isso, ter pessoas para se espelhar, né? Acho que aproveitar ao máximo essas oportunidades. Bem, Thalita, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.